Amigos do Mosaico, o Rabino Sobel, o seu famoso Pergunte ao Rabino, não existem mais com a figura que o criou. Hoje é o Rabino Ruben e o Rabino Michel que tentam suprir em parte essa ausência. Essa ausência é uma ausência muito sentida na comunidade, porque eu acredito que vai ser difícil encontrar um outro rabino com o carisma que ele tinha. Tanto assim que Jaime Brenner decidiu escrever um livro a respeito do rabino. Do pouco que eu sei, não é um livro chapa branca, não é um livro que só conta o que o rabino gostaria que nós contássemos. Confere? Confere perfeitamente, Rony, não é? Boa tarde para todo mundo. Não é um livro chapa branca. Ele mostra um Rabino Sobel que teve no centro do poder da luta pelo respeito aos direitos humanos e pela consolidação da democracia no Brasil por 40 anos, mas mostra também uma personalidade contraditória, que entrou em choque muitas vezes com a liderança da comunidade judaica e na maioria das vezes saiu ganhando. Um sujeito bastante contraditório, por isso não podia ser chapa branca. Como chama o livro? Chama-se Henri Sobel, o Rabino do Brasil. E eu estou convencido de que o Rabino Sobel é o judeu mais importante, embora não fosse brasileiro, no Brasil, desde que o Cabral enfiou os pés na areia da Bahia. O que te leva a acreditar nisso? Me conta um pouco. Porque, veja só, você tem muitos judeus importantes na história do Brasil, desde políticos, líderes empresariais, de todo nível. Agora, um personagem que chegou à proa do poder, que frequentou as salas do poder, que teve um papel importante na formação de gerações, como judeu, é único e não acho que vai se repetir. A história do rabino, para quem frequentava a CIP, que o contratou, é sempre uma história que o rabino era talvez grande demais para a CIP e a CIP se ressentia da ausência de alguém que trouxesse, vamos dizer, a mesma paixão e o mesmo interesse pelos grandes temas para dentro da sua pequena comunidade. Você deve ter entrevistado pessoas ligadas ao rabino e entrevistado o próprio rabino. Se ele não se chamasse Rabino do Brasil, esse livro podia se chamar Ascensão e Queda? Não, na verdade, eu acho que não. Eu acho que você tem razão quando você diz que foram 40 anos de trombadas entre a CIP e, de alguma maneira, a própria comunidade judaica e o Sobel, porque ele parecia maior do que era. Agora, ele tinha um outro papel, esse é o papel para dentro da comunidade. Para fora da comunidade, ele levou a comunidade brasileira em geral a acreditar que a comunidade judaica era aquilo que ele representava. E muitas vezes ele levou a comunidade judaica a assumir papéis que talvez ela não assumisse. Talvez uma postura mais progressista do que ela tivesse. Para a comunidade brasileira em geral, pegou muito bem. Então, a sociedade brasileira o abraçou como como seu judeu oficial, né? E como um dos senhores de sociedade civil, dessas pessoas que são consultadas para tudo, para falar desde política até o último lançamento das sandálias havaianas. Eu tenho uma curiosidade. O Rabino Sobel se imortalizou perante a opinião pública brasileira com a história da missa na Praça da Sé, Herzog, assim por diante. Olhando para trás hoje, ele podia ser um pouco mexogue de querer fazer isso naquele momento e, ao mesmo tempo, ele tinha um passaporte americano. Estou certo nessa avaliação ou você enxerga isso um pouco diferente? Acho que tem alguns elementos que vale a pena pensar, vale a pena avaliar. Naquele momento, ele tinha uma dimensão, ele tinha uma formação judaica, litúrgica, muito sólida. Eu convivi com ele por 30 anos e, fazendo essa pesquisa, eu descobri um outro Rabino Sobel. A formação religiosa, a formação judaica dele era muito mais sólida do que eu imaginava. Então ele tinha uma dimensão profética do papel do rabino. Então ele achava que o rabino era um líder
pastoral, mas também tinha uma dimensão profética de enfiar o dedo na cara dos poderosos. Então, isso é um pouco outros rabinos, Joachim Prinz, por exemplo, Avraham Yehoshua Heschel, que foram decisivos no movimento dos direitos civis, junto com Martin Luther King nos Estados Unidos, foram preceptores dele. Então ele seguia isso. Agora, tem um dado interessante, o passaporte americano dele ajudou, mas ele foi muito corajoso. Na hora H, ele teve medo, tanto que um dia antes da missa, do ato ecumênico, na verdade, em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, que na verdade decifrou uma farsa de que era o suicídio dele, ele não suicidou, ele foi assassinado, um dia antes ele ficou com medo e ele disse que não ia. E aí um grupo de ativistas judeus da CIP e de movimentos de esquerda, mas judeus, juntaram ele na sinagoga da CIP e falaram, escuta aqui, você vai, senão a gente vai te denunciar como covarde. Né? E essa história é inédita, está no livro. Bom, como vocês podem perceber, nós estamos tirando só uma casquinha, nós estamos passando superficialmente pelo conteúdo do livro e só isso já dá vontade de ler o livro todo de uma vez só. Que tamanho tem esse livro? Deve ter umas 350, 400 páginas. 350, 400 páginas. Eu tenho certeza que vocês leem isso num fim de semana. Fácil. Prolongado, não é? Jaime, eu queria agradecer a oportunidade de conversar uns minutos com você. Eu acho que Rabino sobre o Rabino do Brasil. Sobre o Rabino do Brasil. É uma coisa que, para entender a comunidade, até para entender o Brasil hoje, vale a pena vocês lerem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Rony. E o Mosaico volta já já.